Exatamente isso. Nós não podemos confiar naquilo que é externo a nós, naquilo que é carnal, mas confiar em Deus. Todas as vezes que nós olhamos e colocamos, depositamos a nossa confiança naquilo que é humano, nós nos distanciamos de Deus. Nós começamos a quebrar esse vínculo com Deus. E é sempre assim. Quando nós, diante dos problemas da nossa vida, o que é que nós fazemos? Aqui todos são católicos? Devem ser, não é verdade? Mas quando o problema bate à tua porta, quando tudo parece perdido, quem é você? Será se você é daqueles que vai atrás de outras possibilidades, de outras religiões, de outras crenças pagãs e tudo mais? Às vezes nós corremos esse risco. Nós rezamos, nos ajoelhamos, fazemos promessa, mas na hora que a corda aperta, vai para um lado, vai para o outro, vai para acolá e depois volta de novo. Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa? Nós não podemos de maneira alguma viver de aparências. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer, num dia que professamos a Deus e no outro, pela dor, está procurando coisas pagãs, tentando recuperar a tua esperança. A nossa esperança está em Deus, e é nele que a nossa esperança habita. Olhem para a imagem de São Sebastião. Vejam essas flechas em seu corpo. Qual é a mensagem que passa para nós? Imagine no momento que ele era aquele oficial, aquele soldado de Diocleciano, quando ele recebeu a notícia que ia ser preso, ia ser morto. Será se ele foi atrás de outras coisas? Será se ele foi renunciar a Jesus? Não. Ele foi um cristão assíduo, perseverante. Ou seja, ele não fugiu diante do perigo e da decisão eminente de sua morte. Ele não foi procurar barganhar, ele não foi procurar socorro, asilo fora, não. Ele abraçou e ele disse: eu sou cristão, e se for preciso morrer como cristão, eu vou morrer. O meu sangue será derramado para testemunhar aquela experiência que eu fiz com o Mestre. E esse é o exemplo para nós. E é isso que Saul não fez e que Davi fez. E é isso que nós somos chamados a hoje. A atualização, trazer a mensagem dessa leitura de Samuel para nós hoje, é acreditar de fato na mensagem. É acreditar de fato nesse Deus que é esperança para nós. Ainda que isso custe a nossa vida. Quando nós olhamos para a imagem de São Sebastião, é uma imagem. Daqui a pouco tempo vai deteriorá-la, vai perder a cor. É uma imagem. Mas ela tem uma missão importantíssima para nós. Olhem para os olhos de São Sebastião. Qual é a expressão? A expressão de dor? Não. Olhem para os olhos dele. Não é expressão de dor. É um jovem militar. Olhem as flechas no seu corpo. Uma flechada dessa deve doer muito, que transpassava. E a expressão dele está serena, porque é isso que Deus faz na nossa vida. É assim a forma que Deus age diante da dor. A graça de Deus exala a partir de nós. Quando nós não fugimos dessa graça e desse caminho que Deus nos chama diariamente, nenhuma dor é capaz de roubar isso de nós. Nenhum sofrimento é capaz de nos fazer negar a nossa fé. As flechadas não o matou. Ele sobreviveu. Depois foi lá e continuou dando testemunho da sua vida. Por que o padre usa vermelho hoje? Para representar o seu sangue derramado. Amados irmãos e irmãs, os nossos primeiros irmãos cristãos dos primeiros séculos, eles davam testemunha da experiência de Cristo
com as suas vidas, com o seu sangue. Ele sabia, ele já estava condenado à morte. Quando ele voltou lá para o imperador, desafiando, dizendo: olha, é Cristo o nosso Salvador, e eu não nego a minha fé, eu dou testemunho desse amor, desse Jesus ressuscitado. E ele foi assassinado com chicotadas e jogado o seu corpo no esgoto. O que Jesus pede para nós hoje? O que Jesus pede para nós hoje? Que nós possamos trazer, colocar na nossa vida os mistérios da nossa fé, do nosso batismo, transformar em obras a nossa fé. Nós não podemos viver de aparências. Se nós vivermos de aparências, nas primeiras dificuldades de provação, a gente foge. Se São Sebastião vivesse de aparência, se fosse uma experiência rasa com Cristo, na primeira sentença de morte dele, ele já tinha renunciado. Então, amados irmãos e irmãs, nós devemos colocar em obras, em atos, aquilo que nós acreditamos. Fugir da superficialidade. Quem aqui quer se relacionar com alguém superficial com você? Quem aqui quer uma relação na família superficial? Só por interesse? Seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento familiar. Relacionamentos rasos, ninguém quer. É preciso profundidade. E a experiência com Cristo exige de nós isso, profundidade. Porque se a gente não avançar para as águas mais profundas, ficarmos só nas águas rasas, na primeira tempestade a gente foge, repito. A gente vai procurar a nossa segurança fora em outras coisas que não é cristã, que são pagãs e que é enganação para nós. Então, amados irmãos e irmãs, a primeira mensagem para nós hoje é essa: não vivermos de aparência, mas transformar em atos, em obras, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos. Nos tornemos cristãos profundos, não rasos, não da beira da praia não, mas com profundidade. Porque vejam, o próprio Cristo na experiência hoje em Marcos nos mostra esse apego que o homem tem por a lei. É a lei, tem que ser desse jeito, não pode ser daquele jeito, não pode fazer nada no dia do sábado, porque a lei diz que não pode. Amados irmãos e irmãs, isso fica para nós. Diante de qualquer lei, se for para você, entre você salvar alguém, entre você amar alguém, entre você ter uma misericórdia por alguém e cumprir a lei, deixe a lei de lado. Ame, use de misericórdia, perdoe. É a linguagem de Cristo. A lei dizia que não se pode trabalhar dia de sábado, mas os discípulos estavam com fome. Eu imagino a fome que era, para que eles pudessem ter tal atitude. E Jesus lembra lá de Davi: os pães, que eram os pães do sacrifício, só podiam ser comidos pelos sacerdotes, porque era causa de impureza e de condenação. E eles foram lá e comeram. Jesus, do mesmo jeito, pegaram as espigas. Qual é a mensagem para nós? Você, somos mais importantes do que qualquer lei. O nosso coração que bate é mais valioso do que qualquer lei, do que qualquer cumprimento. Padre, mas a lei não é importante? É importante, mas não em detrimento do homem, não em sacrifício do homem. O homem é mais importante do que qualquer lei, o teu coração, a tua dor. Então, Jesus, ele olha muito mais profundo, é um olhar profundo que Cristo tem para o coração do homem, não pela lei. Se Jesus fosse cumprir a lei pela lei, ele não tinha feito metade dos seus milagres, não tinha.
Então, amados irmãos e irmãs, fujamos de tudo aquilo que é engessado, fujamos de tudo aquilo que é a coisa pela coisa, a lei pela lei, mas que nós possamos promover a misericórdia e o amor acima de tudo. Acima de tudo, o bem comum acima de tudo, a justiça acima de tudo, acima das leis. É a mensagem do Evangelho para nós hoje. E quando nós olhamos que estamos celebrando hoje este santo maravilhoso que é São Sebastião, nós conseguimos perceber todas essas virtudes em sua vida. Amados irmãos e irmãs, para finalizar, não é adoração a santo. Que poder que São Sebastião tem? Nenhum. Se ele intercede e os milagres que acontecem a partir de sua intercessão vêm da fonte, que a fonte é Deus. Agora nós olhamos para a sua imagem e nós conseguimos perceber uma catequese que emana dela. É como alguém que aprecia uma arte e consegue ver a mensagem a partir dela. Os olhos serenos de alguém que amou e confiou em Deus, e que a dor das flechadas não foram capazes de roubar isso, a sua juventude, o seu sacrifício. É para isso que as imagens servem para nós. É para isso. As imagens são catequeses para nós, para nos fazer enxergar o sagrado no nosso meio, e as suas virtudes, a sua coragem, o seu amor e o seu zelo. O zelo pela tua casa me consome o coração. Isso deve pulsar nas nossas veias. O zelo pela casa do Senhor, o zelo pelo nosso batismo, o zelo pela Eucaristia deve pulsar o nosso coração. Amados irmãos e irmãs, não é só mais um festejo. Não percam a oportunidade de se aprofundarem nesse mistério que é Cristo. Não é só mais um festejo. Não percam uma oportunidade de ter essa experiência com Deus. Não percam essa oportunidade de terem uma experiência mais profunda com as virtudes de São Sebastião. Vejam a vida dele, procurem, pesquisem. É assim que nós vamos crescendo na nossa fé, nessa proximidade com Cristo. Eu vos digo, não percam as oportunidades que têm dessa experiência com Deus. Não percam, não percam. Cada momento, cada experiência é única. Que São Sebastião possa nos ajudar a entender esse amor que sacrifica, a entender esse amor que perdoa, a entender esse amor que usa de misericórdia uns para com os outros. Essa é a linguagem de Cristo. Essa é a linguagem essa é a linguagem de nosso Deus para com o seu povo. Deus não vai fazer a mudança na tua vida se você não permitir. Deus não vai mudar o teu coração se você não prepara o terreno para essa mudança. Não vai. Ninguém reforma uma casa para jogar móveis velhos dentro. Ninguém. Então, abram o seu coração, preparem o seu coração e sintam esse abraço de Deus a partir desse sacrifício de São Sebastião na vida de vocês. Preparem o seu coração. O tempo urge, minha gente. O tempo urge. O tempo é agora. O tempo favorável é hoje. Não esperem um próximo festejo. Façam do hoje essa experiência com o Senhor. Que nós possamos verdadeiramente cuidar desse terreno e preparar para as boas sementes que o semeador Jesus Cristo tem para jogar no nosso terreno. Assim seja.